Mas, gente, toda sexta-feira a gente traz talentos para o nosso programa. São vários talentos. Ou a gente fala de moda, beleza, comportamento, conta histórias, ou trazemos escritores, cantores, sempre aqui no nosso programa pra gente falar um pouco da história desse povo maravilhoso. E hoje nós vamos estar aqui com o Gustavo. O Gustavo Lacombe, é isso? Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Rapaz, eu tô tão encantada porque a cada momento que a gente traz escritores pra cá, o que chama mais a atenção da gente é que são escritores extremamente jovens. Isso me deixa extremamente feliz, porque há um tempo atrás, não muito longe, eu estava um pouquinho preocupada com a questão da leitura na vida dos nossos jovens. Mas assim, a gente sabe que o Covid, de uma certa forma, trouxe muitas dores, né? Mas também trouxe um alerta. Porque quando eu ia para a escola do meu filho e que eu percebia que chegava o final do ano, aquele livro não tinha sido lido, ou que não tinha essa prática e se via muito lado das redes sociais, da tecnologia, mas estava começando a colocar de lado as boas leituras, aí eu comecei a ficar preocupada. Mesmo a gente sabendo que o incentivo tem que ser dentro de casa, mesmo a gente sabendo que a gente tem que induzir os nossos filhos a uma boa leitura, mas é preocupante. E aí, de repente, parece que as pessoas se atentaram à boa leitura e à escrita também. Você não percebeu mais ou menos isso acontecendo de uns 3 anos para cá? Eu acho, bom dia, Bom primeiramente, dia, seja queria bem-vindo. agradecer a oportunidade de poder É um vir prazer. aqui, falar do meu livrinho novo, falar da Vamos palestra falar de hoje. sobre ele. Eu acho que é muito legal que esses pontos que você tocou, principalmente porque Amor Realejo, que é meu 7º livro que eu vou lançar aqui em Teresina, ele foi escrito durante a pandemia, assim, então teve um pouco da minha própria introspecção durante esse período, procurando alguma coisa para fazer ali, porque a gente realmente ficou muito tempo em casa, né? Mas com as redes sociais eu consegui canalizar aquilo de alguma forma, escrever uma história, e essa história hoje está aqui no livro, contemplada. É muito bom poder realizar esse sonho e estar aqui de novo. Eu acho que a leitura ela é super importante, eu sempre brinco falando que não importa a profissão que você escolha, você vai ter que ler, você vai ter que descobrir o que é aquilo que você está... O que é essa profissão que você gosta, o que você está fazendo ali, a leitura vai fazer parte da sua vida. O importante é você descobrir o que você gosta de ler. E as redes sociais, eu acho que elas têm um papel super importante, tanto na formação de leitores, quanto na descoberta de novos autores. Você consegue descobrir muita gente legal que está produzindo para a internet e também tem um movimento que eu gosto muito, que é das pessoas que falam de livros, esses Instagrams ou TikToks que falam dos livros, que comentam sobre obras ou mais antigas ou as que estão saindo e ajuda a divulgar, ajuda a fomentar um pouco isso nos jovens e é muita gente jovem realmente produzindo esse tipo de conteúdo. Eu acho que o colégio ele tem um papel fundamental. Eu vim num colégio super construtivista lá no Rio, que apoiava muito a leitura e exigia também, mas eu vejo que quando você indica boas leituras, você tem um apoio pedagógico, né, dentro do colégio, você sabe dosar o novo, o antigo, o clássico e conseguir fazer com que o aluno ali desperte a atenção para a leitura, porque realmente é muito difícil, né? Você competir com o celular, um livro é ingrato às vezes, não é fácil. Você sabe disso, é verdade. Mas assim, a gente vai falar sobre o seu livro e eu quero sempre aproveitar essa vinda de vocês no programa para incentivar pais e mães a dar a oportunidade do filho escolher, de poder escolher. Quando você fala assim, eu acho legal, porque quando a gente está conversando com uma criança, a gente percebe que são fases da vida. Vai ter um momento que você vai querer ler algo mais específico, mas tem situações da vida que eu acho que até os colégios deveriam incentivar dessa forma. Colocar mesmo assim um espaço onde pudesse espalhar vários livros, principalmente nos horários de intervalo, e deixar que estes jovens pudessem escolher lá na faixa etária, né, determinados livros para que eles pudessem olhar, observar, eu quero ver esse aqui, eu quero ler esse aqui, para dar a curiosidade e da curiosidade o desejo de querer ler um determinado livro, porque às vezes tem certos incentivos que não são interessantes. Então, assim, eu acredito que, da forma como você falou, eu acredito que para você chegar nesse livro, você passou por algumas experiências, acredito eu. Eu queria que você me contasse um pouco da tua história.
Mesmo relacionado à pandemia, mas antes, me conta um pouco. Eu sou autor, sou carioca, tenho 33 anos. Eu acho engraçado quando você fala autores jovens, porque eu já nem me sinto tão jovem assim. A primeira vez que eu vim para o Salip foi em 2016, então já tem um tempo. Esse é o 7º livro e é o 6º livro que eu vim lançar em Teresina. É uma história de amor assim que eu não consigo nem mensurar qual foi a importância dentro da minha carreira, porque todas as vezes que eu vim eu sempre fui abraçado, sempre foi muito incrível. Toda essa troca com o público teresinense. Eu escrevo há mais de 10 anos para as redes sociais, por isso que eu acho que as redes sociais elas são importantes nessa descoberta de autores. Eu acho que é um canal uma liga super importante para artistas. As meninas estão aqui, se elas têm um trabalho na internet também, elas podem divulgar isso de uma maneira que elas não fiquem tão dependentes de uma mídia mais tradicional, apesar de ser super importante. É importante eu estar aqui conversando com você, já agradecer de novo o espaço. Mas acho que a internet ela consegue democratizar um pouco essa coisa para o artista. E a minha história vem toda daí. Muita luta também de publicar os livros sozinho, que eu sou autor independente. E eu acho que tem muita gratidão também no meio disso, porque o público que você vai construindo ali, que vai seguindo com você, tem a Jéssica aqui da TV, que sempre que eu venho para cá ela lembra de mim, ela entra em contato. Eu autografei os livros dela ali mais uma vez. Eu sempre gosto de fazer isso. Quando eu encontro as pessoas que têm os livros antigos, elas perguntam, pô, você pode autografar de novo? Eu autografo. Tem gente com 5 autógrafos dentro do livro. Eu acho isso muito legal. Muito bom. E aí eu queria que você me falasse dos seus livros, mas mais precisamente desse que você está trazendo para o Salip, que eu acho que é muito legal. E quando você fala de rede social, eu acho maravilhoso, principalmente você como escritor e incentivador à boa leitura. É muito importante a gente incentivar as pessoas a não simplesmente ler frases, mas entender uma notícia do começo ao fim. A gente, como comunicador, a gente até pede para vocês, escritores, chamar a atenção de quem está do outro lado, principalmente os nossos jovens, não gosto de fazer uma leitura muito longa, incentivar. Porque eu acho que a própria comunicação tem chegado errado na casa das pessoas, principalmente porque as pessoas não gostam de ler uma informação na íntegra. Às vezes você lê uma frase, dá uma preguicinha, você não quer ir até o final da notícia. E eu acho muito importante você ler o início, o meio e o fim. Porque senão você vai levar informação errada para a população. E eu acho que se hoje a gente tem uma comunicação errada, se hoje a gente acaba destruindo vidas, é porque as pessoas têm essa preguiça de ler. Eu sou muito a favor das redes sociais, mas eu sou muito a favor de incentivar as pessoas a ler a informação do começo até o fim. Porque senão a gente vai ter jovens preguiçosos na leitura e informações erradas e muitas vezes vai fazer com que as pessoas cheguem umas às outras prejudicando a vida de cada um. E eu acho que vocês têm esse papel importantíssimo, fazer essa galera ler, mas ler de verdade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do teu livro também. Eu sou formado em jornalismo, né, na UFRJ, então essa coisa da geração que se acostumou muito a ler manchete, a gente entende bem como se formou e a importância que é você não se prender só a manchete. Não ser alienado muitas vezes. E é curioso, porque você estava falando, rede social, pelo menos as redes sociais têm uma coisa muito fugaz, né? Então, às vezes é difícil você fazer o que eu gosto de fazer, por exemplo, no meu Instagram, que é você colocar, às vezes, uma frase que você precisa daquela coisa de ter o gancho, de prender o leitor, e a partir dali conseguir construir um texto inteiro, um texto grande. Foi um desafio quando eu escrevi Amor Realejo, que é o 7º livro, é o meu 7º livro... Deixa eu segurar ele para poder o nosso cinegrafista focar aqui. Que eu estou lançando aqui. Amor Realejo tinha um desafio ainda maior, porque quando ele foi escrito, durante a pandemia, ele era uma novelinha dentro do Instagram mesmo. Então era muito complicado essa coisa, era um desafio enorme você conseguir fazer com que as pessoas voltassem todos os dias para ler aquela história, para continuar lendo. Mas foi um desafio gostoso que no final deu super certo, as pessoas gostaram muito e depois eu transformei, assim, virou um livro completamente diferente. Você pega a história que foi publicada lá durante a pandemia e pega o que ela é hoje, são coisas completamente diferentes. Esse processo também foi muito gostoso de participar. É trabalhoso, sim, mas foi muito interessante. Eu gostei muito de ter escrito Amor Realejo, como eu falei, né, meu 7º livro. Todos os outros eu vim para cá para Teresina lançar. Ele conta a história, vou entrar um pouquinho na história, né, para poder também dar um gostinho.
Ele conta a história do Bernardo, que é um jornalista. Eu tenho um professor que sempre pergunta assim, mas você escreve muito sobre as coisas que você vive? Eu falei, olha, meus personagens sempre têm um pouquinho de mim, não o personagem principal. Muita gente mas já falou todos os isso aqui. outros vão diluídos, assim. O Bernardo, ele é jornalista e o avô dele acaba falecendo logo no começo do livro. Tudo que eu estou contando não é spoiler, não se preocupem. O avô dele falece no começo do livro e deixa uma carta para ele. E aí, a partir dessa carta, ele começa a descobrir histórias do avô que ele não conhecia. Que legal. E a partir das histórias do avô, ele vai entendendo um pouco dos processos que ele está vivendo e desenrolando o presente dele para poder seguir a vida. Mas aí ele foi malvado. Não tem como você não querer ler um livro como esse. Olha, primeiro ele está contando uma situação que eu acho que no fundo, muita gente sente saudade. Eu sinto saudade de sentar e ouvir as histórias do meu pai, ouvir as histórias que o meu avô contava, e eu sempre queria mais, sempre eu queria mais. E por incrível que pareça, hoje as pessoas estão buscando muito esse tipo de informação, porque tem muito a ver com o que eles estão vivendo na atualidade. E é isso, eu acho que o livro fala muito sobre essas conexões, essas relações de afeto. Ele extrapola um pouco só o romance, que tem muito romance do Bernardo com a Juliana, que são os dois personagens principais, mas ele fala muito dos afetos da família, dos amigos. Eu acho que ele acaba extrapolando e faz com que você consiga se identificar em vários pontos diferentes do livro. São públicos que podem se identificar não só pelo romance que começa ali entre o Bernardo e a Juliana, mas são públicos que podem se identificar, às vezes, com a relação do Bernardo com o avô, da relação do Bernardo com o primo, que aparece na história. Com as vivências, né? Vivências, ou então com a Juliana, com as amigas dela. Eu acho que tem toda essa construção do afeto, que é exatamente o que a gente vai falar hoje lá no Salip. Nossa, que legal. Vamos convidar todo mundo, né? Do afeto. Vamos convidar todo mundo para marcar presença. Agora me diz uma coisa, são muitos anos vindo para Teresina, né? Já tem um público cativo, né? Pessoas que admiram o seu trabalho, tem a Jéssica aqui, nossa produtora também. Mas assim, o que você sentiu de alguns anos para cá, para hoje, no Salip? Seja sincero. Eu sinto... relacionado ao mundo da leitura. Eu tenho uma gratidão muito grande ao Salip, porque sabe quando você chega no hotel e você coloca na ficha lá o que você é, a ocupação? Acho que foi a primeira vez que eu consegui chegar no hotel e botar assim, escritor. Foi depois que eu participei do meu primeiro Salip, porque o livro em si, ele não te dá uma coisa de parabéns, você é um escritor. Eu acho que é mais uma construção pessoal. O Salip me deu muito isso e eu tenho percebido que ele tem voltado a encher como ele enchia lá em 2016, 2017. Eu acho isso importante também, dentro do meu trabalho, a par do livro, é um movimento que a gente vê também. Eu trabalho com evento, então você vê que as pessoas estão realmente retomando esse lugar delas na sociedade, retomando esse lugar que, poxa, eu posso voltar a praticar meu esporte, eu posso voltar a ir para os meus eventos, para a minha vida social. E isso é importante. Quando você tem um salão feito Salip, quando você tem um evento feito Salip, que promove a literatura, que promove o encontro com tantas pessoas legais, eu acho que esse ano a curadoria foi super. A cultura está firme hoje. É importante você ir lá ocupar esse espaço, você ir lá ouvir o que essas pessoas têm a falar. E principalmente quando você engaja com aqueles temas, eu acho muito interessante, mas precisa ter esse movimento mesmo das pessoas irem lá ocupar, porque não adianta só a gente realizar, o que eu brinco falando do livro em si, não adianta só eu escrever, a parte principal disso tudo é o leitor. Sem o leitor, eu acho que eu não existiria, eu não poderia nem me chamar de autor. Se eu escrever para ninguém ler... Fica complicado, mas esse ano eu senti que as pessoas estão firmes. É difícil alguém dizer que não já leu um livro, pelo menos, né, durante um mês. Mas eu quero agradecer pela sua presença. Vamos convidar, eu esqueci. Vamos convidar, vamos lá. Falo para onde? Para cá. Quero convidar você hoje, 19h30, lá no Salip. Vai ser incrível, você é a parte principal dessa história, porque não adianta nada eu chegar aqui não encontrar com vocês. Então, quero deixar esse convite aqui. Eu espero muito, muito poder te ver mais tarde lá no Salip. Muito bom, maravilha. Já é de Teresina, já bebeu a água, já tomou a cajuína, não tem pra onde correr. Vai todo ano ficar aqui no nosso ambiente. Não tem que levar a cajuína embora pro Rio. Muito bom. Obrigada. E o teu Instagram, qual é? É Gustavo.lacombe. Tá certo. O pessoal que quiser seguir, quiser conhecer mais o trabalho do nosso querido vai ser super bem-vindo. Escritor, vai ser maravilhoso.